Olá, tudo bem? Eu sou Keila Batista, professora de História, e eu voltei para a gente dar continuidade aos assuntos do primeiro bimestre, os assuntos que nós estamos vendo, esses assuntos iniciais, né? Do surgimento do homem, da evolução do homem, dos períodos históricos que são divididos para que a gente compreenda melhor aí essa disciplina. E hoje eu trouxe para a gente discutir sobre as sociedades do Antigo Oriente Próximo. Por que essas sociedades são importantes, né? Por que se estudam essas sociedades? Essas sociedades, na verdade, elas são tidas como o berço da civilização. Algumas questões aconteceram, algumas relações sociais, algumas relações com a natureza. Então, nessa região, a gente tem aí os indícios de uma primeira civilização, né? Das primeiras civilizações. Na história, a gente não pode dizer que um povo civilizado é uma coisa e um não civilizado é outro, como se a gente tivesse a diferença de superioridade. Não, a gente tem civilizações, mas essas são importantes justamente porque essas são as mais antigas, são as civilizações que se tem conhecimento das práticas mais antigas. Para discutir isso, nós temos uma região chamada Mesopotâmia. A Mesopotâmia é considerada o berço da civilização, né? Justamente por essas práticas, esses adventos que foram surgindo na região. As primeiras civilizações que se tem conhecimento desenvolveram-se na Mesopotâmia por volta do 4º milênio antes de Cristo. Atualmente, a maior parte daquela região corresponde ao território do Iraque, onde existem mais de 10 mil sítios arqueológicos. Esses sítios são importantes fontes de estudo, né, da história desses povos mesopotâmicos. Como era a vida desses povos, né? E cabe ressaltar que na Mesopotâmia muitos povos se fixaram, porque era uma região muito disputada. Então, em algum momento histórico, a gente tem a predominância de um povo, e aí outro povo chega aí e subjuga, e domina, e faz um pequeno território. Algumas vezes eles fazem um império, né? Então, a gente tem aí a sucessão de povos nessa região. Mas por que será que esses povos, né, que alguns eram nômades, eles procuram tanto essa região? Vamos conhecer? Então, o nome Mesopotâmia significa terra entre rios, né? E foi atribuída à região pelos antigos gregos devido à sua localização entre os rios Tigre e Eufrates. Ali viveram diferentes povos que se confrontaram em vários momentos. As áreas próximas dos grandes rios eram importantes na Mesopotâmia, região caracterizada pelo clima árido e pela escassez de chuvas. Então, o que a gente tem? Essas terras aí que ficavam, né? Essas terras que ficavam na beira desses rios, né? Dos rios Tigres e Eufrates, essa terra, ela ficava muito fértil por conta das cheias, né? O rio vinha, depois ele secava, e essas terras, elas ficaram propícias à agricultura, né? Claro que dentro desse contexto do clima árido, os homens tiveram que procurar, não foi tão fácil assim, mas essas terras, elas começam a ser muito disputadas justamente por isso, né? Porque a gente tem aí uma crescente fértil, como se é conhecido. Então, a gente vai ter a sucessão de vários povos. Dentro desses povos que a gente tem aí, a gente tem vários, mas temos aí os sumérios, os arcádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. A gente não vai ter tempo aqui de discutir um pouco sobre cada um deles, eu espero que vocês pesquisem um pouco mais, né? Mas são povos que como eu disse para vocês, eles se sucederam, eles trouxeram também alguns adventos, tá bom? E dentro desse contexto da Mesopotâmia, a gente tem uma questão muito importante na história, que é a Revolução Agropastoril. Por que agropastoril? Na região da Mesopotâmia, desenvolveram-se as mais antigas civilizações do mundo. Isso estaria vinculado ao fato de essa região ter sido uma das primeiras onde ocorreu a tão conhecida chamada Revolução Neolítica. O que seria essa Revolução Neolítica? Essa expressão, ela foi criada pelo arqueólogo Gordon Shield, que ele cria para designar as novas formas de produção de alimentos, né? A gente tem aí a agricultura e a criação de animais que vão se desenvolvendo nessas sociedades antigas. Mas por que é uma revolução? Porque a gente tem essa revolução neolítica.
A partir do momento que o homem se fixa na terra por conta da produção, né, dos alimentos, da plantação, por conta da criação dos rebanhos, a gente tem a fixação do homem em um determinado local, né? A gente já discutiu isso um pouco antes nas aulas passadas. O homem agora ele não é mais nômade, ele se fixa naquele lugar. E aí a gente vai tendo várias relações, né? As cidades vão aumentando, a gente vai tendo a questão de troca, o consumo vai aumentando, a população vai aumentando, e aí como consequência a gente tem o surgimento das cidades, né? As cidades agora elas se formam, nós vamos ter construções, né? Todas essas relações que remetem à cidade. E também a gente vai ter os centros de poder, né? Os centros de poder, principalmente na figura do rei. Porque o rei agora, como está tendo produção, né? A área é uma área assim que é almejada por outros povos, as pessoas elas precisam de proteção. Então a gente vai ter a figura de um general, né? Um general que vai guardar todo mundo, que vai reger aí a defesa, mas devagarzinho esse general, ele vai tendo poderes além da questão da guerra, da guarda, né? Ele vai começando a administrar a cidade. Então esse general, ele vai se tornando o rei, né? E aí a gente vai ter essa centralização do poder. A gente tem também aí a figura do sacerdote, né, que vão surgir aí ligados à questão religiosa, mas eu queria atentar para a questão do poder central aí que vai sendo direcionado para uma só pessoa, tá? Cabe a gente ressaltar aí, tem várias coisas para falar da Mesopotâmia, né? Porque a Mesopotâmia foi o berço da civilização, né? Mas eu queria destacar algumas questões. A primeira é a utilização da escrita, né? É o surgimento da escrita. A partir de 3.000 anos antes de Cristo, a escrita começou a ser utilizada não só para fazer a contabilidade dos templos, mas também para registrar ensinamentos religiosos, literários, normas jurídicas e etc., né? Assim, os mesopotâmicos puderam escrever histórias que até então eram transmitidas apenas de forma oral, né? Então, a gente tem aí a sistematização, porque com o surgimento das cidades, né, as relações comerciais, os empréstimos, né, a gente precisa aí de um sistema que registrasse toda essa transação que era feita. Então, os mesopotâmios, aí, os sumérios, né, principalmente com os sumérios, eles criam aí essa escrita cuneiforme, essa chamada escrita cuneiforme, né? Mas por que a escrita cuneiforme, né? Essa escrita, ela foi criada, né, onde num tablete de argila as pessoas escreviam com uma espécie de canivete, né? Por isso que é chamado de cuneiforme, com uma cunha, que podia ser de osso, de madeira, de metal, né? E aí eles escreviam aí os significados de tudo que eles queriam, né? Eles narravam. Eu trouxe aqui pra gente, né? Vou voltar aqui para vocês verem, né? Que é uma história, na verdade é uma das mais conhecidas histórias narrativas, né, de Gilgamesh, que é uma narrativa de um homem que sai à procura da imortalidade, de outras questões, e é uma história literária, né? Então, a gente tem aí esse registro, né? E aí eles começam a fazer essas anotações. Primeiramente, a gente tem a escrita pictográfica. O que seria isso? Seria a representação do que eu estou pensando. Se eu emprestei um boi, né, uma cabeça de boi, eu vou desenhar um boi, que significa um elemento aí de troca, né? Então, as gravuras, elas representam aquilo que eu estou pensando, aquilo que ela significa. Depois, a gente já tem a ideográfica, que seria já a representação de algumas ideias. Eu vou juntar, digamos, um desenho de uma boca com pão, e isso vai dizer que eu quero comer, ou que alguém comeu, ou que é hora de comer. Então, a gente já vai tendo uma representação de ideias. E depois a gente tem a fonográfica, que é um pouco mais complexa, né? Que é abstrata, que aí os símbolos eles começam com um grande número e depois eles vão se reduzindo para que poucos símbolos, né? Eles consigam representar o que as pessoas querem. Então, assim, bem importante desse período é a escrita cuneiforme, né? Porque começa aí esse processo que o homem começa a registrar os seus feitos, começa a narrar, né? Começa a deixar aí esses símbolos aí para a posteridade. E também, dentro desse conceito aí, né, de coisas aí dos mesopotâmicos, né, que aí
ficaram aí para a gente estudar nesse período de evolução, a gente tem os primeiros códigos jurídicos, né? Eu acho que vocês já ouviram a expressão olho por olho, dente por dente, né? Que aí é uma expressão bem conhecida, que veio, que veio a partir da Mesopotâmia, né? Com o Hammurabi, o Código de Hammurabi. Mas vamos ver as informações. Foi na Mesopotâmia que se estabeleceram os primeiros códigos jurídicos, né, escrito que se tem conhecimento. Já existia, de fato, os acordos, né, as questões para as práticas, para os crimes, mas foi a primeira vez que foi sistematizado. Entre eles está, então, o Código de Hammurabi, que reuniu em seus 281 artigos normas sobre diversos temas, né? Como os homicídios, as lesões corporais, as lesões, os roubos, as questões comerciais, a escravidão. Então, o Hammurabi, ele vem sistematizando aí algumas normas, né? Claro que no código a gente não vai ter assim, fez isso, a pena é essa, não é essa. Mas ele dá uma ideia de algumas questões, que é o princípio do talião, né? Que é o famoso olho por olho, dente por dente. Aqui a gente tem uma questãozinha só para a gente exemplificar, né? A gente tem 3 aí, vamos ver o que a gente consegue ver. A gente tem, se um filho agredir seu pai com as mãos, ele terá sua mão cortada. Se um construtor edificar uma casa, né, para um homem livre, essa casa desmoronar, esse construtor será morto. Se alguém roubou uma ovelha, um boi de um templo, ele vai ter que ressarcir aí com valores 30 vezes mais, ou algumas vezes outros valores. Então, é esse princípio de tudo que você causou, você vai também sofrer, né? E esse código, ele vem justamente porque, como eu disse para vocês, era uma região que as pessoas rivalizavam. Então, assim, se um grupo, ele matava alguém de outro grupo, esse grupo vinha e matava alguém, então, era uma violência, assim, sem fim. Então, ele veio, assim, para tirar essa questão de revanche. E, para a gente terminar, eu trouxe rapidinho aqui uma questão para a gente discutir, né, acerca da Mesopotâmia, o nosso exercitando. Vamos ver o que a gente consegue aí, o que a gente conseguiu aprender rapidinho aí sobre essa região. A região da Mesopotâmia ocupa lugar central na história da humanidade. Na antiguidade, foi berço da civilização sumeriana devido ao fato de ser ponto de confluência de rotas comerciais de povos de diversas culturas. B. Ter um subsolo rico em minérios, possibilitando o salto tecnológico da idade da pedra para a idade dos metais. C. Apresentar um relevo peculiar e favorável ao isolamento necessário para o crescimento socioeconômico. D. Possuir uma área agricultável extensa, favorecida pelos rios Tigre e Eufrates. E E. Abrigar um sistema hidrográfico ideal para a locomoção de pessoas e apropriado para desenvolvimento comercial. E aí, pessoal, qual seria a questão correta? A gente tem, claro, né, que a D, por ser uma área aí agricultável, né, favorecida então pelas cheias do Tigres e do Eufrates, 2 rios. Então, pessoal, essa é a nossa contribuição de hoje. Eu espero que vocês se apropriem mais da temática. Não esqueçam de acessar a plataforma Edu, que lá vai ter uma série de atividades para vocês fazerem, vai ter o slide disponibilizado. Espero que vocês ampliem aí o conhecimento de vocês acerca dessa temática. Até!